Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Meus queridos, eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na congregação para ministrar a palavra. Amém, irmãos? Amém. Da outra vez que eu vim ainda era um ponto de pregação, né? Eu estou feliz por agora ser congregação de fato. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Francisco, por ter se lembrado de mim, né? Para me dar essa oportunidade de confiar seu púlpito a mim. Amém, irmãos? Porque as coisas estão tão difíceis hoje, né, irmãos? Que a gente não pode dar o púlpito a qualquer pessoa, né, irmãos? Tem gente pregando muitas coisas que vão de encontro à palavra. Então, sinto-me honrado pela confiança que o pastor Francisco teve em mim, né, de me ceder o seu púlpito. Amém, queridos? Mas, sem mais delongas, abra sua Bíblia no tema que nos foi proposto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. É o tema que os irmãos nos proporam sobre a família. Muito profundo, irmãos, muito tremendo esse texto da palavra de Deus. Nós vamos ler apenas o versículo 5. Amém, queridos? Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, diga escola dominical. Opa, todo mundo encontrou, né? Graças a Deus. O texto, eu vou ler o texto, irmãos, e logo em seguida eu peço que a igreja repita. Amém, irmãos? Amém. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A igreja. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém, glória a Deus. Meus queridos, antes de nós entrarmos nesse texto aqui, serei bastante breve nessa noite, mas eu tenho que, antes de mais nada, falar algo para você que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Olha só, olha para o seu irmão aí do lado, olha para o seu irmão. Esse irmão que está do seu lado aí, meu irmão, enfrentou luta, dificuldade, provação, do mesmo jeito que você para estar aqui. Amém, queridos? Eu sei que você teve uma luta tremenda para estar aqui. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande, mas algo que o diácono Natan falou aqui é muito verdade, irmão. Se você ficar com sua cabeça cheia, pensando no problema, você nem vai resolver o problema aí sentado onde você está, e nem vai entender o que Deus está falando para você. Então deixa o problema lá fora, amém, irmão? E começa a louvar a Deus. Começa a abrir seu coração para o que Deus vai falar com você nessa noite, porque eu sei, meu irmão, que enquanto você está aqui adorando a Ele, Ele está no oculto trabalhando por você. Você crê nisso, meu irmão? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas veja só, meus queridos, nós temos este tema, né, para falar nessa noite sobre a família. E isso, irmãos, é de uma urgência muito grande. Porque o demônio, irmãos, o diabo, ele quer destruir as famílias, e não é de hoje. Desde a criação do mundo, o desejo dele é destruir as famílias. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou para ser uma grande família. Não é verdade, irmãos? Porque Ele criou o homem, Ele criou a mulher e disse: sejam fecundos. Não é assim, irmãos? Povoem a terra, não é? Ou seja, iria ser uma grande família. Mas aí o diabo veio, né, e maculou tudo aquilo, e desde então ele tenta destruir a família. Tanto é, irmãos, que o fruto do primeiro pecado, né, do pecado de Adão e Eva, foi um assassinato entre irmãos. Não é assim, irmão? Isso quer dizer que a influência do demônio é essa, é destruir a família. Mas eu louvo a Deus porque as igrejas nesses últimos dias estão se despertando para fortalecer as famílias, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus da família. Amém, irmãos? Então, uma família forte, isso quer dizer uma cidade forte, uma nação forte, um povo forte, uma igreja forte. Amém, queridos? Então nós temos que fortalecer a nossa família. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que tudo contribui para destruir a nossa família, né? Basta você entrar na internet, ou ligar o seu televisor, ou ir para a escola dos seus filhos, você vai ver que tudo está contribuindo para destruir a família. Hoje na escola, meu irmão, não se fala mais de educação, né? Praticamente eles querem doutrinar os jovens à promiscuidade e ao homossexualismo. Não é assim, meu irmão?
Tanto é, meus queridos, que hoje, né, crianças de 9 anos de idade estão sendo doutrinadas sexualmente, não é? Eles queriam até dar um kit, né, de órgãos genitais, tanto masculino como feminino, para as crianças tocarem. Olha só que sujeira, meu irmão. Isso com a anuência do governo do estado, do governo federal, aliás, amém? Se não houvesse os homens de Deus e as mulheres de Deus na bancada evangélica, né, no Senado, isso teria passado. Então veja, irmãos, a família está sendo atacada de todos os lados, não é assim, meu irmão? É por isso que nós temos que lutar pela nossa família. Diga assim: eu tenho que lutar pela nossa família. Seja mais enfático, e assim: eu tenho que lutar pela minha família. E hoje nós vamos ver, meus queridos, a respeito disso, porque o tema aqui, né, o texto, o contexto dessa passagem, Paulo está falando sobre as viúvas, né? A regulamentação do auxílio às viúvas. Mas chegando aqui ao versículo 8, ele fala, meu irmão, de uma profundidade para toda a família, porque ele diz o seguinte, que nós temos que cuidar da nossa família, não é assim? Porque ele diz que quem não cuida da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. E eu quero começar, meu irmão, analisando esse texto de trás para frente. Eu quero começar analisando por que, quando nós não cuidamos da nossa família, porque nós somos pior do que o infiel. Sabe por quê, meu irmão? Porque o infiel, aquele que não conhece a Deus, ele despreza a família, porque a cultura diz isso, né, meu irmão? Porque talvez ele tenha ensinado assim, porque se eu fosse seguir a linha do meu pai, né, o que meu pai fez, eu teria desprezado a minha família, assim como ele desprezou a dele e criou outras famílias por aí, não é, meu irmão? Mas nós somos gerados de uma nova criação, não é? Eu tenho agora um novo paradigma na minha vida, porque Jesus me salvou e disse: não vá pelos caminhos do seu pai, vá pelos meus caminhos. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Então, quando o crente não luta, não persevera em oração pela sua família, ele é pior do que o incrédulo, porque nós conhecemos a verdade e você sabe que Deus tem te chamado para lutar pela tua família, e se você negligencia esse chamado, você é pior do que o infiel. Você está entendendo, meu irmão? A Bíblia diz que é pior do que o infiel. E o infiel, meu irmão, ele digamos assim, alvo da misericórdia de Deus, né? Aquele que não conhece a Deus, Deus está a todo custo, né, querendo salvá-lo, e se ele é um escolhido, será salvo. Mas veja, meus queridos, nós que conhecemos a Deus e desprezamos a nossa família, nós somos perdão da palavra, mas a palavra é bíblica, né? Nós somos os miseráveis. Amém, meu irmão? Ou seja, nós carecemos de graça, porque Deus nos chamou para preservar a nossa família. E voltando mais um pouco, ele diz assim: negou a fé. Amém, irmãos? Olha só, Paulo diz que aquele que não luta pela sua família negou a fé. Sabe por quê, meus queridos? Isso é tão importante para os nossos dias, porque nós estamos vivendo um evangelho de oratória, né? As pessoas falam muito bonito. Tem gente aí, meu irmão, cuspindo fogo do púlpito, né, meu irmão? É aquela coisa tremenda, menino. Agora, teoria, vai viver na prática, vai vê-lo na prática, não é? E Deus nos chamou, meus queridos, não para ter uma oratória, não para ter uma palavra bonita. Isso é muito bom, né? Para quem tem uma chamada, né, para falar bonito, isso é excelente. Mas não é só isso não, meu irmão. Nós temos que viver na prática. E Paulo disse, meus queridos, que se nós desprezamos as nossas famílias, nós somos teóricos, estamos negando a fé na prática. Você pode professar os mais profundos argumentos teológicos, mas se negou a família, você está negando a fé, você está vivendo só a teoria, você é uma casca. Você está entendendo, meu irmão? Porque primeiro é a família e depois as outras coisas. Você está entendendo, meu irmão? Olha, eu tenho um grande amigo, inclusive o nome dele é Francisco também. Ele é da igreja bíblica Semear, grande amigo. Ele é bem mais jovem do que eu, um pouquinho, né? Só um pouquinho mais jovem do que eu. Mas é uma bênção. E ele estava na cidade de São Bento. Olha só, irmãos, na cidade de São Bento. Pois não. Ele estava na cidade de São Bento. Na época ele era pastor da primeira igreja batista de São Bento. E ele começou a perceber que a esposa dele não estava mais tão bem quanto estava antes, quando eles chegaram lá. A esposa estava sofrendo muito, por diversos motivos.
E a igreja estava prosperando, irmãos. A maior igreja, uma das maiores igrejas de São Bento, a primeira igreja batista, a igreja que ele fundou do zero. E ele começou a perceber que a esposa dele estava sofrendo e tal, e ele botou em oração, e Deus disse: volte para João Pessoa. Agora observe, meu irmão, ele voltou para João Pessoa, foi morar na casa da sogra, foi justamente o período em que eu o conheci. Ele estava morando na casa da sogra, desempregado, terrível. Ele deixou o banco, ele trabalhava no banco, deixou o banco para pastorear a igreja lá, passou uma dificuldade terrível. E quando nós nos conhecemos, eu disse assim: homem de Deus, me confesse, diga para mim, só para mim, por que você deixou a igreja lá, meu irmão? Se lá estava uma bênção. Ele disse: porque minha primeira igreja é minha família. Olha só, irmão, a mulher dele estava sofrendo, a igreja já tinha crescido, ele tinha obreiros para deixar lá. Ele deixou um pastor ordenado e voltou. Hoje em dia está abençoado, está dirigindo a igreja lá no bairro do Novo Milênio, a igreja bíblica Semear, e está do mesmo jeito. A igreja está enchendo, está uma bênção, mas a esposa dele está com um sorriso de orelha a orelha. Amém, irmãos? E ele disse para mim: minha primeira igreja é minha família. Inclusive eu louvo a Deus, porque os meus dois filhos, né, Natan e o Ricardo Júnior, tocam com ele, né, em uma outra banda que eles têm. Uma bênção, meu irmão. Mas isso me falou muito. Primeiro lugar, meu irmão, é a nossa família. Nós temos que preservar a família, lutar por ela. Porque, meu irmão, se eu rejeito isso, eu estou simplesmente sendo apenas um teórico. Eu posso professar, né, as mais lindas declarações teológicas, né? Mas se eu não preservo a minha família, se eu não luto por ela, eu estou simplesmente negando a minha fé. Porque o nosso Deus é o Deus da família. Você está entendendo, meu irmão? Deus quer abençoar a sua família. Mas olha só, meus queridos, nós muitas vezes pensamos da seguinte forma: Deus vai abençoar a minha família. Um dia vai descer um poder do céu, e daqui a pouco o meu familiar vai se levantar e vai dizer: eu vou para a igreja hoje. Mas não é bem assim não, meu irmão. Não é bem assim não. Como, pastor? Não é bem assim não. Eu vou provar para os irmãos. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: o esposo não salvo, digamos assim, né, não convertido, ele é santificado pelo convívio com a esposa. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É a luz que brilha na esposa que começa a inquietar o esposo. A esposa que antes era aquela mulher. Quem já ouviu falar aqui da mulher pingo d'água? Quem já ouviu falar? Sabe o que é mulher pingo d'água, meu irmão? Também tem homem pingo d'água, viu? Aquela mulher que fica pim, pim, né? O problema passou, mas ela fica se lembrando: olha aquele problema, passa 10 anos e a mulher está batendo, pim, né? Meu irmão, se você era uma mulher daquela, recebeu a Jesus como Salvador, agora todas as vezes que o assunto vem à baila, você diz: não, mas isso já passou, eu sou uma nova criatura. Não está entendendo, meu irmão? É a sua vida, é você, a sua transformação, a luz de Cristo que está em você, meu irmão, que começa a tocar na vida dos nossos familiares. Você está entendendo, meu irmão? Olha, meus queridos, o apóstolo Paulo disse que o evangelho, ele é pregado até sem palavras por causa disso. É o teu testemunho, a tua vida. Eu estou falando aqui das mulheres, mas isso também vai para os esposos, né? As mulheres que não são crentes, o esposo que mudou, que antes era só palavrão, era mulher lá fora, não sei o quê, agora vive uma vida santa, se veste para ir trabalhar, volta para casa, toma um banho, se veste para ir para a igreja, vem para casa, cuida da esposa, cuida dos filhos, e a esposa começa a dizer: realmente existe um Deus que muda a vida. Diga glória a Deus, meu irmão. E quanto aos filhos, da mesma forma, quantos jovens, né, são convertidos, mas não tem ninguém crente em casa. Uma vez uma jovem chegou para mim e disse: pastor, é muito difícil, porque lá em casa só sou eu. Eu digo: louve a Deus, porque você é a coluna, é através de você que Deus vai começar a fazer. E, meu irmão, se você era um jovem problemático, dava problema, aquele jovem complicado, e recebeu a Jesus, e a sua vida mudou, meu irmão, então a sua vida, o seu testemunho começa a fazer a diferença na casa. Você está entendendo, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa aqui para os jovens agora: antes de ser cristão, eu era um camarada totalmente diferente dessa pessoa que vos está falando, até porque eu tinha 40 quilos a menos, né? E tinha pelo menos 25 anos a menos. Mas enfim, meus queridos, eu era um jovem envolvido com drogas, tocava uma banda de rock pesado, só escutava música do inferno, literalmente falando. Gostava muito de heavy metal, a música satânica, né? Comecei a me envolver com drogas, andava com os pantos, olha, coisa terrível, meu irmão, terrível. Sempre que estive envolvido
pelo amor da minha família, mas eu era assim, um cara revoltado com a vida, violento, só Jesus na causa. Nunca tive um relacionamento realmente firme, porque meu negócio era só bagaceira. Mas um dia, meu irmão, em 1992, o Senhor disse: chegou o dia dele, e eu recebi Jesus. Agora observe, meus queridos, quando eu cheguei na minha casa, ainda estava drogado e bêbado, eu disse para minha mãe: eu recebi Jesus como Salvador. Eu estava drogado e bêbado, todo vomitado. Ela disse: tá certo, meu filho, vamos lá, toma um banho e vá dormir. Mas quando eu acordei, que eu disse: mamãe, meu pai ainda estava em casa, mas sempre foi um pai muito ausente. Ele está na glória, graças a Deus, mas eu não posso mentir, né? Você foi um pai muito ausente, então meu relacionamento sempre foi muito com minha mãe. Eu disse: agora eu recebi a Jesus, mas não é para ser qualquer um, eu vou ser um crente de verdade. Meu irmão, minha mãe olhou para mim, dobrou os joelhos na minha frente e disse: Senhor, muito obrigado, porque tu salvaste o meu filho. E ela não era crente na época, ela ainda não é crente. Mas veja, meus queridos, Deus começou a fazer um mover na minha família. Os anos foram passando, o meu procedimento mudou, a minha vida mudou, não por mim, não porque eu sou bonzinho, mas ao contrário, dos aqui reunidos, eu sou o pior pecador. Mas a luz de Cristo na minha vida começou a fazer um rebuliço. Um dia, a minha irmã, que ela é próxima a mim, minha irmã Raquel, ela está em Manaus. Um dia ela recebeu a Jesus no terraço da minha casa, aliás, na sala da minha casa. Eu já era casado, ela recebeu a Jesus chorando, recebeu a Jesus e disse: Ricardo, o que eu quero agora é falar desse Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Eu tenho uma irmã que ela era espírita. A mulher, meu irmão, ali gostava desse negócio de espiritismo e lá vai, essa coisa toda. Mas daqui a pouco, meu irmão, eu discipulando a minha irmã Raquel, ela disse: eu quero ver como é que é esse negócio aí, porque a doutrina espírita diz um negócio, você diz outro, eu vou ver. E ali daquele discipulado recebeu a Jesus. Hoje está no Betel Brasileiro, diga glória a Deus. E a minha família, meu irmão, foi sendo toda tocada, até que um dia, meus queridos, depois de muitos anos, eu e meu irmão pregando o evangelho para o meu pai. Um dia Deus usou um profeta para o meu irmão. Eu estava junto e disse: olha, vou salvar a vida do teu pai, mas vou salvar e vou levar, porque eu conheço o coração dele. Isso se passou anos, meus queridos, anos depois dessa profecia. Se não me falha a memória, acredito que uns 20 anos depois dessa profecia. E um dia meu pai adoeceu, cirrose hepática. Olha só, irmão, cirrose hepática. Estava para morrer, já estava vomitando a bilis, né? Estava terrível. Mas aí tem aquela questão da melhora da morte, né? O homem ficou de pé, ó, e ele disse: vamos embora para casa. Aí mandou me chamar, chamou a mim e meu irmão, o pastor Ronaldo. Aí olhou para o meu irmão e disse: olha, você gosta de andar bonitinho, né? Desse jeito ele falou: você gosta de andar bonitinho, né? Paletózinho, vai comprar um paletó para mim. Quero um paletó, uma gravata e um sapato desse daí, ó, que brilha igual o seu. Aí meu irmão, compro. Aí ele olhou para mim: e você? Só viu agarrar da Bíblia, né? No livro. Você vai comprar uma Bíblia. Eu não quero qualquer Bíblia, eu quero uma Bíblia grande. Você vai me dar uma Bíblia. E eu disse: papai, por quê? Ele disse: porque eu vou ser crente. Mas não vou ser crente meia boca, não. Vou ser crente. Irmãos, para a glória e honra do Senhor, 3 dias depois, eu fui o último a vê-lo com vida. Consegui entrar na UTI. Peguei na mão dele e disse: pai, vai em paz, porque Jesus vai contigo. Eu e minha esposa estávamos lá e ele partiu para a glória com um sorriso no rosto. Diga glória a Deus, meus queridos. Agora, meus amados, será que é porque o pastor Ricardo é um super-homem? Será que é porque ele é bonzinho? Não, meu irmão. Como eu disse para os irmãos, estou falando aqui com toda a humildade possível. Meu irmão, dos pecadores aqui reunidos, eu sou o pior. Mas é porque a luz de Cristo, meu irmão, é o testemunho, a vida de Cristo em nós que começa a movimentar com a família. Você está entendendo, meu irmão? Então, se eu e você negligenciamos a nossa família, nós somos piores do que os incrédulos. Nós estamos negando a nossa fé. Amém, irmãos? E olha só, tudo contribui para a gente negligenciar a família, não é, irmãos? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. O pai de família, ele tem todos os motivos para negligenciar a família, porque ele quer providenciar tudo para o lar, é ou não é? Quer providenciar tudo para o lar, ele quer dar tudo. Olha, eu vou encher minha casa de bens, eu vou comprar geladeira nova, eu vou, né, um carro bom para andar com minha família, e começa a trabalhar, empenho, se deixar é só o trabalho, não é assim, irmãos? Ganhar o sustento da família. Por outro lado, meu irmão, a dona de casa, ela pode também trabalhar e ter o mesmo objetivo, ou mesmo se não trabalha, ela em casa, o negócio dela é os filhos. O esposo está ali, né? Mas o negócio dela é os filhos.
E daqui a pouco os filhos, meu irmão, quando chegam a certa idade, só está interessado em estar na galera, né? Fazer parte da galera. Os pais não, meu pai e minha mãe, olha, são ultrapassados, quero estar na galera, né? Os irmãos sabem o que é que eu estou falando? Porque todo jovem é assim, quer fazer parte da turma, né? Não quer ser diferente, quer ser igual a todo mundo, vestir do mesmo jeito, falar do mesmo jeito. Ai, misericórdia se tiver alguma coisa que destoe do resto da galera. Então a preocupação é essa. Você está notando, meu irmão? Cada um está indo para um canto e a família ficando amíngua. Tem pais, meus queridos, que acham que cuidar da família é dar coisas, né, irmão? Porque os filhos têm de tudo, só falta o amor, não é verdade, irmão? Os filhos têm de tudo, só falta o verdadeiro carinho e o cuidado que um pai pode dar para um filho. Porque, meus queridos, um pai chegar e conversar com o filho no momento difícil que ele esteja passando, não tem tesouro maior no mundo, não é assim, meu irmão? Eu me lembro que quando eu estava na adolescência, muito conturbado, não é? Foi por isso que eu rumei para essa... Conheci uma galera que curtia heavy metal, tal, aquele som pesado. Fui para essa turma porque eles estavam me aconselhando para o inferno, né? E ia para o inferno todo mundo junto. Mas eu achava assim, porque eu não tinha um pai para sentar comigo e conversar. Quem sentava comigo era minha mãe. E como disse a irmã aqui, as coisas é meio diferentes, né? Entre a mãe e o filho homem, né, irmão? Eu queria contar umas coisas para ela, mas não dava para contar. E ela queria saber, mas ficava com vergonha, né? Então fica aquela coisa, meus queridos. Olha só a figura do pai, como é importante sentar com o filho. Meu filho, vem cá, vamos conversar. E não se engane não, a figura do pai também é importante para uma filha. Se engane não, porque aquilo que você faz reflete em como ela entende os homens. Se o pai, né, é da bagaceira, ela vai pensar que todos os homens são assim. Não é assim, meu irmão? Não é assim? Conheci uma jovem, ela passou muito tempo na nossa igreja, hoje infelizmente está desviada, mas quando a conheci, os irmãos me permitem tomar um pouco d'água. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando a conheci, irmãos, ela vivia com muitos jovens, muito. Era olhar qualquer um, podia ser qualquer um, olhava assim, ia lá, e o negócio foi difícil. E chegou na igreja e estava desse jeito com os jovens também, os jovens ficam correndo dela, né? Ela ia atrás e um negócio terrível. E eu entendi, irmãos, o porquê daquilo, porque o pai é da bagaceira, já ia na terceira mulher, e dessa terceira mulher já tinha uma filial, né? Estava com a mulher, já tinha uma filial complicada, e ela estava querendo chamar a atenção do pai. Olha só, irmãos, desse jeito. E um dia eu cheguei para ela e disse: minha filha, se valorize, porque a sua fama não está boa. Ela encheu os olhos de lágrimas: pastor, o senhor está dizendo isso para mim, eu estou dizendo a verdade para você. E um dia eu tive a oportunidade de ir na casa do pai dela, aí ele chegou, né, todo chapeuzinho assim de pagodeiro, todo tal, um cavanhaquezinho assim, só que ele é gordinho que nem eu, um cavanhaquezinho assim, todo metidinho, brinquinho na orelha. Chegou para mim e disse assim: como é que está a minha gata? Eu digo: a sua gata está procurando outros gatos. Cuidado, viu, meu filho? Cuidado, porque o negócio está terrível. Ela quer chamar a sua atenção. Aí ele olhou para mim assim: espera aí, que eu vou ali dentro e a gente conversa. Aí foi e não voltou mais. Porque o negócio dele, meu irmão, era desprezar a família. Você está entendendo? E essa menina, irmãos, passou muito tempo na nossa igreja, mas infelizmente hoje está desviada, passou, né, por mão de muita gente aí. Irmãos, a situação é terrível. A figura de um pai é muito importante para uma filha também. Amém, irmãos? Do mesmo jeito a figura da mãe, porque a mãe é uma coluna da casa. Ontem eu estava pregando lá na igreja 7, tive o prazer de pregar lá, e eu falei, né, que a mulher tem que ser submissa, não é assim, irmãos? O homem é o cabeça, a mulher é submissa. O homem tem que dar a vida pela esposa, mas a mulher tem que ser submissa. Mas vou dizer uma coisa, irmãos: a mulher, ela é a adjuntora do homem. Ela é o que, irmãos? Ajudadora, ou seja, ela é aquela coluna central do lar. Se a mulher está destrambelhada, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: a casa inteira também está. Se não tem uma mulher centrada dentro de casa, mas tem uma mulher destrambelhada doida, que qualquer coisa estourando, a família inteira se desfaz. Você está entendendo, meu irmão? Precisa ter uma mulher estruturada. Eu não estou falando de uma mulher dura e seca, não. Estou falando de uma mulher estruturada, que um dia chegue e coloque as coisas em ordem. Porque o homem, meu irmão, ele é muito raciocínio, ele pensa, né, demais, ele, vamos dizer assim, calcula muitas coisas. Mas a mulher sente tudo com o coração, ela sabe quando o filho está passando. Olha só, irmãos, minha esposa, às vezes eu gosto muito de escrever, eu escrevi alguns livros, eu gosto muito de escrever, e às vezes eu perco a hora, e às vezes ela chega e diz: olha,
Juninho já está 10 minutos atrasado. Cadê esse menino? Eu digo, uns 10 minutos, eu vou olhar. Realmente ela parece ter um relógio cronológico na cabeça, não é? Aí daqui a pouco, cadê Natan que não chega? Olha, meu irmão, é uma coisa, né, que vai sentindo, né? A mulher, ela sente as coisas. Ela diz, esse menino tá bom não, ela está fazendo alguma coisa. Como hoje estávamos até brincando com o nosso filho mais novo, né? Ele chegou calado, aí isso, está fazendo o quê? Olha, você está, né? Parece que sente. Para mim está tudo bem, né? Mas a mulher, assim, irmãos, a mulher, ela é a coluna do lar. Amém, irmãos? A minha esposa costuma dizer: o homem, meu filho, você é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu direciono a cabeça quando eu quero, né? Isso é um fundo de verdade, meus queridos, porque o homem, ele é o cabeça, mas a mulher é que organiza as coisas. Você está entendendo, meu irmão? Se a mulher estiver destrambelhada, perde a cabeça muito fácil, né? Não quer saber das coisas. Olha, irmãos, eu conheço lares destruídos, porque a mulher, o objetivo da mulher é ganhar o esposo, né? O esposo só vive de fora, então quer ganhar um esposo, despreza a criação dos filhos, os filhos se perdem tudinho, ela não consegue, o esposo fica só. Olha só que coisa, irmão. Tem outras que o negócio é os filhos, o esposo está nem aí. Aí o esposo começa a pular a cerca, ela não está nem aí, o negócio é os filhos, né? Os filhos, já os filhos se casam, vão embora, ela fica só e o esposo fica com outras, né? Assim, irmão, a mulher, ela tem que ser centrada. E olha só, meu irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos: o lar precisa ser um refúgio. Diga aí, o lar precisa ser um refúgio. O lar precisa ser um refúgio, porque os jovens procuram refúgio lá fora, porque não encontram no lar. Não está entendendo, irmão? O lar tem que ser um refúgio, um lugar onde os filhos queiram estar. Você está entendendo, meu irmão? Que é bom estar em casa, porque quando chega em casa, ainda que tenha problema aqui e ali, né? Uma briguinha aqui e ali, uma panela de vez em quando, mas daqui e ali, meu irmão, tem aquela briguinha, né? Mas o lar tem que ser um refúgio. Quando os jovens pensarem assim, para onde eu vou? Opa, tem uma casa para estar com os meus pais, com os meus irmãos. O lar tem que ser um refúgio, meu irmão, para o homem que está no trabalho e daqui a pouco alguém diz: ei, vamos num restaurante ali e lá tem umas coisinhas para a gente. Ele diz: opa, não, eu tenho um lar, tenho uma esposa em casa, uns filhos que estão me esperando. Não está entendendo, meu irmão? E a esposa do mesmo jeito, né? O lar tem que ser de fato a fortaleza dela. O lar tem que ser um refúgio dela, aonde ela quer estar, aonde ela quer organizar. Mas, meu irmão, se o lar está estruturado, se todo mundo desestruturado, se todo mundo perde a cabeça fácil, é grito para cá, é grito para lá, insulto, é humilhação, meu irmão, quem quer estar numa casa como essa, não é assim, meu irmão? A casa tem que ter paz, diga glória a Deus. A casa tem que ter paz, meu irmão, e para isso nós temos que lutar para que isso aconteça. Amém, irmãos? Para perder a cabeça, essa tem que ser a última das opções. Amém? A conversa tem que ser mesmo, sempre olhando no olho e, né, aquele nível em que ninguém se sinta ofendido. Quando for repreender um filho, você não precisa pegar a ripa do laço da cama e bater no filho, né? Você vai repreender o filho, porque isso é importante, está na Bíblia, mas você vai repreender o filho com sabedoria, olhando no olho. Você está entendendo, meu irmão? Que o filho diga assim: rapaz, eu apanhei, mas apanhei porque mereci. Está entendendo, meu irmão? Mas se qualquer coisa que aconteça, você mete a mão no ouvido do menino, o menino acha: por quê? O que eu fiz? Não é verdade, meu irmão? O menino Deus vai crescer revoltado. Você não está entendendo, meu irmão? Nós temos que lutar pela nossa família. E olha só, meus queridos, já estou concluindo. Irmãos, qual é a família que nós temos que lutar? Porque a gente pensa assim: eu vou lutar pela minha família. Minha família é minha esposa e meus 2 filhos. Pronto, minha família é essa. Meu irmão, olha o que é que Paulo falou. Eu disse que ia avaliar o texto de trás para frente, né? Eu falei aqui que quem despreza a família é pior do que infiel. Aquele que despreza a família, ele é um teórico, ele fala muito bonito, conhece versículos da Bíblia, conhece declarações teológicas, mas é tudo teoria, né? Negou a fé. Não está entendendo, meu irmão? Tem que ser na prática. E agora, voltando um pouco, ele diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, né? Em algumas versões diz assim: os da sua casa. Ou seja, a família que nós temos que cuidar é a nossa família imediata. O que é a família imediata? É aqueles que estão ao nosso lado, né? Ou seja, esposa ou esposo e filhos. Mas ele também fala, olha só, aqueles, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente os da sua casa. Isso dá a entender, meu irmão, que a gente tem que lutar, não é só pelos da nossa casa não, porque ele diz, lutar pelos seus e pelos da sua casa, pelos da sua família, ou seja, é a família imediata e a família que a gente chama de nuclear, né? A família que está um pouco longe, ou seja, são tios, são avós, são primos. Nós temos que lutar por esses também. Você está entendendo, meu irmão? Porque alguém pensa assim, minha família, minha esposa e meus filhos, ou meu esposo e meus filhos, os outros que se exploda, pode cair uma bomba, eu não estou nem aí. Não, meu irmão, é sua família também, porque se você vai negligenciar eles, você também está sendo pior do que um infiel. Não está entendendo, meu irmão? É a nossa família como um todo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, quando Ele salva uma pessoa, Ele não salva para dizer é somente, às vezes acontece, né? É somente esse da família, mas geralmente, meus queridos, é uma porta aberta para que Ele possa alcançar o resto da família. Até porque, meu irmão, aquele texto que a gente conhece bastante, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O contexto ali, meus queridos, é quando Paulo, né, e Silas, eles cantam e oram, e as cadeias se abrem, né? E quando o carcereiro vê que as cadeias estão todas vazias, ele queria se matar, porque ele seria morto, sua família também. O contexto ali é esse. Eu tenho que explicar a Bíblia para os irmãos. O contexto é assim, olha, fique calmo porque nós estamos aqui, então nem vai morrer você, nem vai morrer a sua família. O contexto é esse. Porém, a aplicação desse texto é muito verdadeiro, porque quando Deus salva você, Ele tem o interesse de salvar você e a sua família. Amém, meu irmão? E você é o agente de transformação da sua família. É você, meu irmão. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, algumas pessoas dizem assim, mas olha, meu filho já está na igreja, está tudo bem. Nem sempre, amém, irmãos? Porque às vezes ele está pro forma, né, irmão? Está na igreja, mas a cabecinha está lá fora. Às vezes está na igreja, mas está praticando coisas terríveis lá fora, né? Eu fiz parte de uma igreja, meus queridos, em que uma jovem foi disciplinada e me colocaram na condição de presbítero, na época eu era presbítero, para aconselhar essa jovem. E ela disse, olha, um dia minha situação estava tão ruim, eu era presbítero, né, presbítero Ricardo, minha situação estava tão ruim, que um dia eu não queria chegar no louvor para cantar, porque eu sabia que quando terminasse o culto, eu e meu namorado íamos para um motel, olha só. E eu me lembro do dia, eu estava lá, e eu me lembro que ela pegou o microfone, assim que pegou, começou a descer a lágrima e chorar, mas é porque ela disse, puxa vida, como eu estou sendo hipócrita, eu estou aqui, estou chorando, mas é tudo pro forma, porque eu vou para o motel, não tem como eu vou, já está marcado. Olha só, irmãos, ela foi disciplinada, hoje está uma vez, está no Ministério do Louvor de novo, mas olha só, irmãos, para o pai estava tudo muito bem, ele olhou, né? A filha está lá no Ministério do Louvor chorando, na hora do louvor está tudo muito bem, não é assim, irmãos? Então nós temos que ser vigias dos nossos filhos, meu irmão, nós temos que estar junto, nós temos que fazer parte da vida dos nossos filhos, amém, irmãos? Amém. Olha só, vou falar aqui um pouco da minha família, para que você possa entender, mas os amigos dos meus filhos são os meus amigos, não é? Poucos amigos dos meus filhos eu não conheço, e quando eu não conheço, né, geralmente tenho um contato até pela internet, né, pelo Facebook, alguma coisa, mas eu conheço, não é porque eu sou entrando não, meu irmão, é porque a vida dos meus filhos é a minha vida. Todos os meus amigos, meus filhos conhecem, todos os pastores que são meus amigos, praticamente são pastores dos meus filhos também, porque todos eles conhecem. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos que fazer parte da vida dos nossos filhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você sabe onde é que está seu filho agora? Sabe o que ele está fazendo? Não é? Eu tenho um filho que está em casa agora. Eu sei exatamente o que ele está fazendo. Ele está sentado exatamente na frente do computador jogando videogame. Eu não saí e deixei ele lá. Mas geralmente, irmãos, a gente acompanha, amém? E mesmo acompanhando, já aconteceu coisas que fugiu ao nosso controle. Imagine se você deixar seu filho ao léu, amém, irmãos? E olha só, meu irmão, a lição que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. Não é assim que está em Hebreus? E aí o escritor dos Hebreus diz assim, e olha, se você, ele diz assim, não se entristeça com a repreensão de Deus, porque Ele lhe repreende, porque Ele lhe trata como filho. Se você está sem repreensão, você não é filho, você é bastardo. Está lá no livro de Hebreus. Sabe o que isso ensina para nós, irmãos? Temos que repreender mesmo nossos filhos. Amém, queridos? Amém. Usando às vezes até a força física, dependendo do caso, né? Porque chega a uma idade que a gente já não tem mais condição de bater nos filhos, né? Um filho com 12, 13 anos, você não vai bater num menino desse. Não é verdade, irmãos? Vai casar mais
traumas e revolta do que alguma coisa. O negócio é você disciplinar, dando como chama? Proibindo ele fazer algumas coisas, castigo. A palavra é essa, dando-lhe castigo. Mas a Bíblia nos ensina, meu irmão, se você não repreende seu filho, você não ama. Porque tem pai, meu irmão, que meu pai nunca me bateu, nunca. Mas também, praticamente não tinha pai. Eu tinha uma figura lá de pai. Eu sempre amei muito meu pai, mas não tinha ele como a figura de pai. Ele nunca me bateu. O único filho que ele bateu foi no meu irmão Ronaldo, e ele necessitava de apanhar. Ali merecia apanhar, mas os outros filhos não bateram nenhum. Sabe por quê, meu irmão? Porque para ele tanto fazia. Eu me lembro que minha mãe disse assim: olha, o apelido do meu pai, o nome dele é José, mas o apelido dele é Zuzu, né? Então ele disse: Zuzu, olha, o menino está bebendo, vai lá conversar com ele. Aí ele chegou para mim e disse: vamos ali. Aí eu fui, ele foi num bar, sentou aí, ele, fomos beber juntos. Olha só, né? Você já imaginou, meu irmão, como é que é? Que repreensão boa é essa? Igual ele bebe em casa. Bebemos quase uma graça, cerveja. Sério, meu, eu estou brincando, é verdade. Olha só que coisa, irmão. Você não repreende seu filho porque você não ama. A gente diz assim: nunca bati, tem gente que se gaba, nunca bati no meu filho, nunca tem um castigo. Meu irmão, isso para mim você está dizendo que você não ama. Temos que repreender sim. Amém, irmãos? Amém. Agora veja o que é que diz a Bíblia. Lá em Efésios capítulo 5, não é? Falamos a respeito disso ontem. A Bíblia diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, porque tem pai que repreende demais, né? Tudo é proibido, tudo não pode. Olhe, não pode olhar do lado, né? A filha parece que tem que usar uma burca, né? O menino tem que sair de casa com uma armadura porque não pode nada. Isso também você está excitando seu filho a ira. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós temos que repreender nossos filhos, porque se nós não repreendemos, se nós deixarmos nossos filhos bater na nossa cara, vocês não estão entendendo, né? Se deixar fazer o que for, meu irmão, seu filho vai crescer sendo um rebelde. E olha, eu vou dizer mais: o relacionamento dele com o mundo vai ser muito difícil, porque ele vai pensar, estou falando aqui de filhos mimados, né? Você tem tudo que quer. Ele vai pensar que quando ele chegar lá fora, ele também vai ter tudo o que quiser, né? E os irmãos sabem que no mundo nem sempre é assim, né? Quando a gente começa a trabalhar, né, a gente tem que lutar, né? A gente não consegue o que quer. Então o relacionamento dele com o mundo não vai ser fácil. Não é assim, irmãos? Então, meus queridos, nós precisamos de fato repreender nossos filhos. A mulher, meu irmão, precisa de fato conversar com seu esposo. O esposo precisa de fato conversar com a esposa. Porque, meu irmão, um casamento, um relacionamento que não tem conversa está fadado ao fracasso. Amém, irmãos? Porque precisa ter. Porque muitas vezes, meu irmão, a mulher se amou num canto e o cabo fica, acho que, o que houve? Está tudo certo, a mulher está, não quer saber nada, não. Mas peraí, mulher, não, quero, vá para lá. E o no final, não fez nada, vá para lá. Adianta de quê, meu irmão? Você está lá empurrada, não é? E o esposo fica: meu Deus do céu, vamos embora, vou procurar um irmão para conversar, né? Um ciclo de oração para ir orar, porque a mulher está ali amuada. Não é assim que acontece, meu irmão? Ou então o camarada chega em casa com aquela cara de delegado, senta, liga a televisão, fica na frente da televisão. Morreu aqui. Foi o que aconteceu. Não, nada não, fica na tua. Mas rapaz, não adianta, não vou falar. Fique na sua, faça o jantar e pronto. Aí o que é que adianta, meu irmão? O que é que adianta? Não é melhor você chegar e conversar? Não é verdade, meu irmão? Se a esposa falou alguma coisa que magoou o seu coração, não é melhor você chegar e dizer: olha, não gostei daquilo que você fez. E eu garanto a você que a mulher vai dizer: puxa vida, então me perdoe. E vice-versa, né, irmão? Daqui a pouco o esposo, que geralmente isso parte do esposo, né, fez alguma coisa que magoou a mulher vem se trancar, ficar ali empurrada semanas, para chegar e dizer: olha, não gostei do que você fez, aquilo não esteve em conformidade comigo. E 90% dos homens vão reconhecer, né? E vão dizer: realmente eu errei, me desculpe. E quem não reconhece, ele pode até dizer: não errei não. Mas aquilo vai ficar na consciência do camarada, e lá no coração ele vai dizer: puxa vida, errei. Ele pode até não confessar, mas no outro dia ele chega: amor, né? Aí dá um beijinho, ele está confessando o erro, né, irmão? Não é verdade, irmão? Então, o relacionamento tem que ter conversa. Converse com seus filhos, converse com o seu cônjuge. Porque, meu irmão, se não acontecer, a sua família está fadada ao fracasso. E eu vou dizer para os irmãos o seguinte: a família que não há relacionamento de conversa, o diabo, meu irmão, está, vamos dizer assim, está em cima, né? Está com o olhar atento, porque os de fora vão querer ensinar. Amém, irmãos? Se você não tiver uma conversa com seus filhos a respeito de drogas,
Pode ter certeza que lá fora vai ter 10, 20 pessoas que vão oferecer droga como se fosse a melhor coisa possível, não é? E eu não estou falando só de drogas ilícitas, não. Estou falando de drogas lícitas, as bebidas e o cigarro, não é? Vai parecer que é tudo fantástico, porque ele não vai oferecer, vamos ali beber, ele vai dizer, vamos ali numa festa, né? Vamos ali no fluxo, né? Fluxo que chama agora, né? Vamos no fluxo. Ele não vai dizer, a gente vai encher a cara e vai cair no chão, não, mas vamos no fluxo, né? Vai oferecer aquilo que é bom. Se o pai e a mãe não conversar, amém? Olha só, meus queridos, meus filhos já nasceram na igreja, mas os dois já me confessaram que chegaram para eles e houve a oferta de drogas, mas como eles já ouviram o meu testemunho, já souberam do que eu passei, ele disse, não, meu amigo, isso daí não vou negar o meu Deus por causa disso daí. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não, é por ser questão de conversa. Conversa com seus filhos. Se você não conversar com seus filhos sobre sexualidade, meu irmão, o mundo está aí, né? Não precisa nem procurar, é só ligar a televisão ou ir no computador. Vão ensinar tudo errado, mas vão ensinar. Vão ou não vão, meu irmão? Você precisa conversar com seus filhos sobre sexualidade. E as esposas, né, devem falar os seus sentimentos para os esposos e o esposo para a mulher. Porque assim, meus queridos, nós estaremos cuidando da nossa família. Então o texto diz, vou concluir agora, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então, irmãos, que nós possamos lutar pela nossa família, amém? Lute pela sua família, porque eu sei de uma coisa, o Senhor já venceu essa batalha por você, amém? Agradeço a oportunidade de Jesus.